Bom dia! Soco Matinal, hoje, quinta-feira que você está assistindo, a gente gravando na quarta-feira porque respondendo comentários que o programa é gravado. Seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro aqui no YouTube e no Spotify. Para quem gosta do Spotify aí, que é aquela galerinha muito legal. Hoje temos presenças ilustres aqui dessa vez. Pela 8ª vez aqui, Brenner Nepomuceno, como sempre. Bom dia, telespectadores e ouvintes do Soco Matinal, às vezes noturno. E hoje, pela primeira vez no Soco Matinal aqui, temos a presença do nosso consultor de investimentos aqui, Alan Pimentel, também conhecido aqui internamente entre a gente como o Príncipe das Filipinas, né, Alan? Isso aí, muito bom dia, eu sou o Alan, mais conhecido como Príncipe das Filipinas e consultor de investimentos aqui da UVP. Maravilha, caramba. Então aí, depois perguntem nos comentários, Alan, por que Príncipe das Filipinas? Que vocês vão entender aí. Segredo, meia-noite eu conto. Depois da meia-noite, enfim, governo engaveta aí a taxação das Big Techs por medo de Donald Trump. Então, Brasil ali, através do nosso grande presidente Lula, estava ali querendo taxar as Big Techs para ter atuação dentro do mercado brasileiro. E agora, depois do posicionamento do Donald Trump, de que a partir do dia 2 de abril, podem haver aí taxações recíprocas, além de outras taxações, o governo aqui decidiu engavetar essa taxação das Big Techs, porque pode ser que não seja em bom momento aí, porque o Donald Trump pode taxar a gente de volta. E aí, por outro lado, temos o super ciclo da carne aí que impulsiona o JBS e amplia dividendos. E aí a gente vai ter uma abordagem aqui sobre a JBS, que hoje está aberta aí na Bolsa Brasileira, talvez você seja acionista da empresa, e que vai ter uma grande mudança aí, pode ser que feche e vá para abrir ali mercado nos Estados Unidos. Então preste atenção aí se você é acionista, e se você não é, aprenda também sobre a marca. A gigante francesa aí anuncia investimento no Brasil. A gente está falando da Loxan, com investimentos aí com mais de 30 milhões para ampliar suas operações em terras tupiniquins. Também temos aí uma jornalista que vaza conversas internas ali no gabinete do Donald Trump. Então é hoje aí. Queria também dar um espaço aqui para o nosso querido Lucas aí, dar um bom dia. Lucas, pode dar um bom dia? Maravilha. E hoje também temos plateia. Dá seu bom dia aí pra gente, por favor. Mais alto, por favor. Mais alto, mais alto. Bom dia. Maravilha. Agora, então começamos agora com as notícias internacionais, porque esse programa não existe mais índices. Acabou o índice, morreu o índice, fim do índice, índice destruído. Então sobre o dólar, aqui começando com as commodities. Dólar subindo bem. Então, notícia internacional. Começamos aí falando sobre esse jornalista que vaza conversas ali internas do gabinete de Donald Trump. O editor-chefe da revista americana The Atlantic, o Jeffrey Goldberg, né, foi convidado aparentemente meio que por acidente ali para dentro do gabinete e teve algumas conversas ali somente do Departamento de Defesa que foram vazadas. Não é um departamento de educação, que inclusive querem fechar, não. Departamento de Defesa norte-americano. De qual time norte-americano? Tem esse detalhe aí também. Qual defesa está Meu prejudicada? Deus, que piada ruim. Agora que eu fui aquela entender, bateriazinha. E aí, vai lá, segue a notícia, vamos lá. Bom, mas é um pouco estranho isso, né? Mas foi vazado ali informações sobre o plano de defesa dos Estados Unidos para o canal de Suez. O canal de Suez é aquele canal que recentemente ficou conhecido no mundo inteiro por conta que o navio foi dar um zerinho ali, empacotou o canal inteiro, ficou dias com encomendas atrasadas e etc. Subiu o preço de frete, o preço das coisas no geral, trouxe uma onda inflacionária. Esse canal ele fica bem naquela região do Oriente Médio, onde tem aquelas disputas entre alguns grupos terroristas, como os Houthis, né, e forças israelenses. E recentemente esses grupos estavam provocando um pouco de terror, atrasando alguns fretes, atacando alguns navios, e isso trouxe algumas preocupações que fez com que o governo americano decidisse maneiras de como atacar ou proteger todo esse fluxo de mercadorias. Mas é um pouco estranho porque o jornalista disse que foi, na verdade o governo americano disse que foi um erro ter convidado o jornalista da The Atlantics, né, que vazou o trecho específico do vice-presidente J.D. Vance, da Vance Refrigerations. Vance. Vocês conhecem a Vance Refrigerations? Não. Mas enfim, em que ele afirmava, né, que o tráfego, e dava alguns dados, que o tráfego de mercadorias para os Estados Unidos representava apenas 3%, né, de tudo que passava por Suez, enquanto dos europeus representava 40%. Dando a entender e até chamando ele de oportunistas, né? É um pouco complicado nesse contexto todo você ter um erro desse, de você chamar
um jornalista para uma reunião ultra secreta. É como se você fosse contar um segredo e chamasse a sua tia fofoqueira para ela contar. O que mais me chama atenção é que é no Signal, não é no WhatsApp. Então imagina um grupo no Signal, que para quem não sabe, o Signal foi utilizado aqui no país quando o WhatsApp caiu. E aí você tem um grupão ali dos tiozões, né, dos senadores, muitos senadores norte-americanos, discutindo quem vão bombardear. Não é mesmo? E aí reclamando, canal de Suez ali ligando Mediterrâneo, né? Mediterrâneo ao Índico, muito importante para a Europa, justificável ter esse volume todo. E ali, num grupão, do nada, alguém colocou por um enledo engano um jornalista, né? E esse jornalista falou, eu não estava acreditando que eu estava lendo as mensagens ali dos senadores e tal, até que eu confirmei um bombardeio que alguém falou lá que ia acontecer. Putz, que loucura, né? Que loucura. Estranho. Quando a gente olha para o vazamento das informações, eram discussões ali sobre possível ataque a esses rebeldes do grupo Houthis, né, para proteger então o canal de Suez. Mas deixando bem claro que não existe uma forma de você atacar e bombardear um território, mesmo que seja para um grupo que seja determinadamente terrorista para o Ocidente, sem atacar o território também do país. Então não existe. Você não ataca o Hamas sem atacar ali a Cisjordânia. Você não ataca um grupo sem atacar o país. Então por isso que é bem grave esse tipo de vazamento de informação, né? E isso vem em um momento onde a gente tem uma escalada grande aí, onde a gente tem mudanças de posicionamento dos Estados Unidos frente à geopolítica de proteção mundial. A gente vê, como sempre, né, como a gente vê nos últimos tempos, essa mudança de postura. Então, isso é engraçado, complicado esse tipo de vazamento. Mais informações que a gente vai ver, por isso que também na Rússia não tem muito vazamento, né? Na Rússia, se fosse um jornalista vazando... Nem existe jornalista. jornalista. Na verdade, ele é vazado, né? Ele é vazado, né? Vazam por muito menos. E não que a gente defenda isso, com certeza, né, Lucas? Para algumas pessoas a gente não defende isso. Então agora indo para as notícias nacionais aqui, a gente vai começar a falar sobre o governo que engaveta aí a taxação das Big Techs e um momento aí de instabilidade em relação a taxações de países, principalmente vindo a partir dos Estados Unidos. Isso aqui é mais uma tratativa. Não. Uma das possíveis tratativas e tentativas de alguma forma retaliar ali os Estados Unidos, né? Mas foi engavetado porque o governo, pelo menos essa é a minha avaliação, o governo ele passa por um momento um pouco delicado, né? Essa semana recebeu muita paulada em função aí do assunto do empréstimo atrelado ao FGTS, para os CLTs principalmente. A gente tem o arcabouço fiscal, problemas fiscais e outras coisas. Então, assim, mais um problema de ordem econômica com os Estados Unidos que afetaria claramente o câmbio, que afetaria claramente a inflação a médio prazo. O governo acha que ele não consegue segurar. Então, o governo aguarda aí a retaliação mesmo dos Estados Unidos em relação aos outros países, né, para a data de 2 de abril. E eu sinceramente não acredito que a gente pode chamar algo assim de retaliação, né? É mais de uma confusãozinha de narrativas. Indo agora para outra notícia, a gente vai falar sobre o superciclo das carnes aí que impulsiona a JBS e amplia os dividendos. Como assim, pessoal? A gente teve aí um superciclo da carne, né? Teve uma valorização interessante para o mercado e a JBS, como é um grande monopólio, não só aqui quanto também lá nos Estados Unidos, né? Está ganhando bastante com isso. Para você ter ideia, a JBS ela reverteu aí um prejuízo que ela teve de 1,1 bilhão de reais, que foi em 2023, e em 2024 registrou aí um lucro líquido de 9,6 bilhões. Ou seja, em um ano, em 23, ela tomou um prejuízo de 1,1 bilhão, já em 2024 ela conseguiu aí 9,6 bilhões. E isso fez aí com que ela conseguisse distribuir um dividendo bem gordo aí, né? A gente está falando de 6,6 bilhões de dividendos em outubro de 2024. Então você aí que é acionista da JBS provavelmente pingou muito dinheiro aí no bolso. Só que a JBS vem um movimento aí de fechamento de capital, né, Alan? É isso aí mesmo. A gente pode ver que parte do resultado da JBS veio de sua subsidiária aqui no Brasil, a Seara, e também
Pingree Pride, né? Pingree Pride. Pingree Pode inventar também, pode inventar. Que é uma da sua subsidiária nos Estados Unidos, tá? O forte desempenho vem pela melhora das margens, né? A melhora dos preços também no mercado agrícola da carne bovina, o que gerou um baita de um resultado. Isso vem em frente com a sua perspectiva de dolarizar o seu capital, ou seja, transformar o seu capital social, né, as ações, para transferir, na verdade, para os Estados Unidos, para poder, de certa forma, manter a sua presença, né, ou fortificar a sua presença global, né. Vale lembrar que a JBS hoje ela é, se não a primeira, a segunda maior empresa de alimentos no mundo, né, a maior nesse sentido. E, é uma baita de um fortalecimento tanto para a indústria nacional aqui no Brasil, né, em questão de reconhecimento, quanto também para mostrar a força do país, né, nesse setor, né, que é o setor agrícola, o setor agro, o setor de proteína, que é uma das principais fontes hoje de lucro do país. Maravilha aí. Também temos aí outra notícia sobre a gigante francesa aí, a Loxon, né, que anunciou que vai investir por meio da subsidiária aqui no Brasil um montante de 30 milhões para suas operações. O que é a Loxon para vocês aí que não conhecem, né? É uma das maiores empresas aí de empréstimo de equipamentos, cara. Ela presta aluguel de equipamentos, principalmente na área da construção civil. Tá, então ela começou suas operações aqui no Brasil adquirindo degraus, andaimes e máquinas. Né, que o nome já fica bem claro do que já definiu, né, andaime, para que você utiliza um. Ela entrou aqui no Brasil em 2023 e vem reforçando a sua atuação, o seu crescimento, a sua capilaridade, ainda mais aqui no país que ainda tem um mercado imobiliário aquecido, né? Ela vem crescendo e trazendo novos investimentos. Ela vai lembrar que ela é uma empresa global, né, tem mais de 30 países, 2,4 bilhões de euros de faturamento no ano passado, então é uma baita de uma empresa gigantesca e trazer isso para o nosso país é algo bem positivo. Maravilha aí. Indo agora para o fim do programa mais curto da história desse programa, eu vou ler os comentários do vídeo anterior. Mas antes de ler os comentários, hoje foi a primeira participação aqui do nosso querido Alan, né, o príncipe das Filipinas. Então, para vocês aí, né, que acompanharam o programa, nos comentários, se vocês querem que o Alan continue no programa, comente assim: eu quero o Alan, eu quero o príncipe das Filipinas. Coloque aí nos comentários. Agora, se vocês não querem a participação, eu quero que vocês coloquem assim: morte ao Alan, não odiamos o Alan não presta, e coloquem tudo que vocês não gostem do Alan nos comentários para ele já ir sendo treinado de como funciona a internet. Que é complicado. Porque aí o primeiro dia você já vai sentir o baque como é que é a internet, falar assim, ó, já ofende o Alan ali nos comentários, porque quanto mais ofensa, mais preparado ele vai estar aqui pro segundo episódio do Soco Matinal. É justo? Não que eu não esteja preparado. Fala dele. Hoje num dia de notícias não... As notícias relevantes foram escassas hoje, né? Bastante escassa. Aqui o roteirista achou que era relevante, não era relevante, não. Ele colocou uma notícia muito ruim. Então relevante mesmo é o post do Vinicinho aqui, ó. Eu não sei se eu leio isso. Agora lê, né? Agora você lê. Vai ser o fofoqueiro. Olha, medo de sair na rua. Isso aqui tá no roteiro. Medo de sair na rua com a camisa do Brasil em apoio ao Bolsonaro e me confundirem com o torcedor da seleção brasileira. Que isso. Puta que pariu, porque ontem foi complicado, né? Que isso. Nossa. E agora indo pros comentários também que a gente teve aqui, eu separei uma porrada de comentários. Esse elefante branco vai ficar aqui, a gente vai ignorar esse... Eu vou fingir que eu não ouvi, eu não vou falar mal da seleção brasileira, porque a única graça que tem nesse programa aqui é falar de futebol. Ontem eu quis trazer alegria, ainda falei assim, tá faltando alegria no programa, energia aqui em cima. Aí me veio com 4-1, cara. Eu postei porrada em nós. Então não vamos tratar sobre isso, coisa assim a gente esconde. Então, o comentário aqui do Chuck Frank Voart, 1999, um abraço aí pro Chuck. Bom dia, só pra quem é inteligente e não pega o próprio dinheiro emprestado pagando juros. Que isso, Chuck, aí não. Aí você tá falando contra o nosso querido grande projeto de FGTS. O Daniel Bahia disse, prevejo aí uma grande maioria de novos autônomos endividados. Pois, como vai ser descontado no salário, eles não vão trabalhar para pagar essa dívida, realmente, porque se o FGTS servia justamente para você sair, ter pelo menos um desafogamento ali, alguns meses de dinheiro para você procurar um novo emprego, se você já tem isso comprometido e ainda uma dívida em cima, isso vai ter autônomo mesmo.
O Daniel Gonzalez aí, os índices foram embora e eu nem pude me despedir. O Douglas podia falar pra eles pelo menos uma vez. O Douglas nem vai voltar mais. Quem acompanhou o programa de ontem sabe exatamente o que aconteceu com o Douglas e sabe que aconteceu o porquê, que é ao vivo. ao vivo aqui nesse programa, e sabe o que aconteceu com o Douglas. Hoje ele não conseguiu vir, talvez nem volta no programa. Então, se você não sabe, volta no programa de ontem que você vai entender o que aconteceu. Lamentável, cara, lamentável. Então, não vai ter índice e principalmente não vai ter Douglas. Jaqueline aí disse, bom dia pra quem está de fone e ouviu o micro-ondas. Não era o micro-ondas, eu cliquei, era o ar-condicionado aí que o Lucas estava matando a gente de frio aqui. O Theo Fernandes disse uma boa pergunta aqui, ó, o cara das baquetas flamejantes aqui do rock gospel. Ele disse, pergunta, senhores, minha filha nasceu, isso é pra você, Alan. Senhores, minha filha nasceu e pensando em ajudar ela no futuro, quero fazer aí uma carteira pra ela para decidir o que fazer depois de completar o ensino médio. Qual seria a melhor maneira de seguir? Criar uma conta pra ela ou usar uma conta minha inutilizada mesmo? Eu respondi esse cara já, mano. Mas eu esperaria você. Respondi. Olha, se possível, o melhor, já que esse dinheiro vai pra ela, é melhor você criar uma conta pra ela. Né? Se possível. É óbvio que depende dos bancos, se eles vão liberar ou não, mas se possível sim. Porque se você for criar uma conta pra você e ficar aportando, dependendo do valor do aporte, quando ela fizer os 18 anos e for receber a transferência, provavelmente você vai ter que pagar um imposto sobre doação de bens, né? Transferência, na verdade, transmissão de bens antecipada, digamos assim. Então, se possível, você cria a conta dela e faz os aportes na conta dela. E eu já comentei, eu comentei no comentário dele algo o contrário. Eu indiquei criar uma conta ele mesmo para ela. Por quê? Porque o jovem, quando chega aos 18 anos e vê aquela bolada de dinheiro, ele vai enfiar o dinheiro onde? Eu corroboro aí com a opinião do Brenner Nepomuceno, aí, mais velho de casa, aí, que é o seguinte, depois que completar 18 anos, aquele dinheiro que você investiu, ela pode literalmente falar assim, você não me manda, e ir embora com o dinheiro ali e não colocar em alguma bomba. Mas vai fica o questionamento, rave, né? O dinheiro é pra ela ou pra ele? Se for eu pra acho ela, muito ela válido, for fazer muito o que válido. quiser, cara, aí não é um problema mais seu. A Eu grande acho questão é que essa é uma muito discussão filosófica sobre É a filosofia. liberdade. O ponto aí do Alan é muito válido. Talvez no meio do caminho você possa criar uma conta para ela, né? E aí esse volume é o meio termo da nossa discussão aqui. Então você não vai pagar muito imposto na doação, você pode vender talvez, não sei. Então talvez esse meio termo faça sentido, né? Isso diz muito a respeito da educação que a criança vai ter. Então, educação... No final, se a gente fosse responder, então você vê que é totalmente subjetivo, mas observe comportamento e principalmente entenda que tem dois riscos. O primeiro é você vai pagar mais impostos se você criar uma conta no seu nome e ter que transferir para ela. Segundo, se você pode optar por não ter esse imposto, só que por outro lado você também tem a instabilidade de uma pessoa recém-completado 18 anos e depois 16, mas 16 precisaria dessa autorização, então 18 anos, para tomada de decisão. Então é uma decisão que você tem que tomar a respeito de vou deixar a minha filha ou eu vou deixar isso no meu nome, mas lembre-se sempre, o que você planeja agora é o que você vai ter o resultado depois. Então com 18 anos, Theo, você acha que ela vai tomar as melhores decisões com esse dinheiro ou você acha que isso pode servir como subsídio para ela tomar decisões ruins pensando que ela já tem um dinheiro aportado para tomar essas decisões? Então é mais uma questão pessoal sua também. É um trade-off. Assim, se sua filha, você fizer uma boa criação, ensinar ela desde o começo e tudo mais, no final, dos 18 anos, provavelmente ela não vai usar todo o dinheiro ou torrar ele. Agora, o governo vai te taxar. Isso é certeza. Mas às vezes a taxação vai ser mais barata. Agora, uma coisa que você... uma coisa que você pode fazer Agora. também é fazer uma coisa que é extremamente interessante com o adolescente, que é mentir pra ele. Você nunca fala que ela tem esse dinheiro, guarda essa informação pra você, e aí essa carteira tá no nome dela, mas ela não sabe. Isso é muito perigoso, cara. Então, beleza. De Ela- acordo com o Brenner, é perigoso. Vai ter um extrato ali da B3. Só ela não sabe o que é B3. Ela nem sabe o que é B3. Com 18 descobre. Então, complicado essa questão, mas você tem um trade-off aí pra você pensar. Ambos são prejuízos. Um, você tem a liberdade dela com 18 anos, o outro, você tem mais impostos. Aí, uma decisão sua, muito mais subjetiva, porque você está falando de uma filha, de toda a criação, e agora ela é criança, imagina quando ela estiver mais velha, tome essa decisão. Por enquanto, minha opinião, Edson, coloque no seu nome, porque detém o poder de decisão. Isso é mais importante. Por isso que eu fiz vasectomia. Por isso que o Lu- Essas filosofias
Por isso que o Lucas tem o saco cortado. Felipe Rodrigues e Jung Rodrigues disse: Oxe, o soco tá gravado, o jogo foi ontem, a Argentina deitou. É gravado, todo dia a gente grava à noite, pronto, o dia de manhã, somente segunda-feira, que é de manhã mesmo que a gente grava. E o João Farias aqui disse: eu escuto o Suco Matinal pelo Spotify. Como vou saber os índices? Gosto bastante do programa. Abraço. Então, que bom aí que você está acompanhando pelo Spotify. João, um abraço aí da minha boca para seu ouvido no Spotify aí. Que legal, cara. Parabéns. Vamos ver aí os índices, vamos ver. Tá, tem gente pedindo bastante, pode ser que a gente volte. Albergaria 21 disse: adoro as explicações para crianças. Traz as coisas para mais perto de quem não sabe economês. Realmente essa é uma das ideias que a gente tem aqui. De tanto escutar vocês, já consigo entender muita coisa e conversar sobre isso com outras pessoas. Vocês são demais. Voltem os índices para falar os índices. Índices. O que acontece? Isso é bem legal, porque só de você conseguir conversar com alguém e entender um pouco, quanto mais você fala de economia, quanto mais você consegue perceber as coisas, menos você também vai ser enganado por notícias que não são tão inteligentes assim. Então, parabéns principalmente por estar escutando e por tirar um tempo do seu dia e estar aqui se divertindo um tanto, quando que a gente aqui é um programa com a energia aqui em cima, é humor e também aprendendo um pouco mais sobre economia, macroeconomia, geopolítica também e como o mercado financeiro funciona e pode ajudar a vida das pessoas. Também temos aqui a Beuanazi, disse: fica a sugestão para o Edson a criação do canal AlVP Kids, explicando o mundo econômico para crianças. Aí o Reverso disse: tem valor a ideia, já ensina a criança a jogar no tigrinho e sonegar imposto, sai daqui, ô. E a Bruna disse exatamente, sempre em prol a economia autossustentável. Isso aqui gera uma discussão muito boa, que é o seguinte, cara, olha que interessante. Nunca abrir um canal de kids, olha que legislação burra que a gente teve, pessoal. Vocês lembram que a gente tinha a TV Globinho? Que a gente tinha no SBT lá outros desenhos também. Só que tem uma legislação que passou muito interessante, que era entre um desenho e outro existia um comercial, certo? Então, para proteção das crianças que estavam ali recebendo esses comerciais, decidiu-se, por meio de legislação, que era proibido colocar comercial para criança entre esses desenhos. Bom para criança, né? Olha que lei interessante. Só que acontece? Tiraram da grade de todas as televisões mais relevantes desenhos. Por quê? Se eu não consigo colocar uma propaganda, eu não vou veicular desenho. E hoje o que a gente tem? Você tem uma criança assistindo o Encontro com a Fátima. Acabou o desenho, pô. Acabou o desenho. Hoje não existe forma de você conseguir ser sustentável dentro de uma grade de uma TV grande, porque não existe mais comercial. Então olha que lei maravilhosa aí que salvou as crianças de poder assistir um desenho. Então, cara, uma geração inteira traumatizada por não assistir mais Dragon Ball e ser interrompida, cara, pelo ataque das Torres Gêmeas. Né? Que lei burra, cara. Que lei burra. O Cavaleiro Zodíaco. Também, que isso. Que pena. Pra finalizar, temos o João Ortega que disse: tem que ficar calvo mesmo. Hã? Tem que ficar calvo mesmo. Que isso, Como cara? assim, cara? O ódio é a força motriz desse programa. Que isso, cara? Que isso? E o Magro Investe. Não é nem o Mago, é o Magro Investe. Diz: é um prazer inenarrável. Bom dia, senhores. Isso aqui veio lá do Agro. Ó. Isso é do Chama. Fala dele. Aí, ó. E é isso. Acabou o programa. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Quando lança a UVP Pro, tem muito interesse. Estava de olho em outros cursos, mas prefiro dar preferência para a UVP por ter uma visão similar como trata os assuntos geopolíticos e econômicos. LP Shuffle. E o cara é marombeiro aqui, ó, a foto do maluco. Então, ó, em abril, hoje, Lucas, fala pra mim, fala aqui quantos vídeos eu gravei hoje. 70 vídeos de questões aqui, ó, pra vocês. O Brenner também gravou hoje. Logo vai sair, mas vai ser no padrão de qualidade AVP. A gente já poderia ter lançado há muito tempo, mas a gente vai lançar um produto completo que faz você tirar a prova do CEA. Então, cara, que se você tem a confiança na AVP e quer esperar ainda, primeiro, parabéns por isso e obrigado por depositar essa confiança aqui na UVP. Você pode ter certeza que eu não sei quando vai lançar, provavelmente vai ser nas próximas semanas, mas quando lançar, você pode ter certeza que vai ser um material de muita qualidade aí. Obrigado pela confiança, cara. E também temos aqui uma pergunta boa, que é a do Pedro Afonso Giacomini. Giacomini, isso é do Sul, ó, lá de Canarana. Tenho uma dúvida. Eu tenho 50 mil reais em renda variável e invisto em 22 empresas que considero boas. Segundo a UVP Analítica, 15 delas têm o selo azul e verde. Levando em conta a pouca quantidade de aporte e de quantia investida, seria interessante filtrar as empresas para ter um valor maior investido nessas 15?
Caso considerem muita empresa, podem me corrigir? Grande abraço e trabalho, Douglas. Sempre é o Douglas aqui. E aí, responde isso. Ele diversifica mais, ele mantém as 15, o que ele faz da vida? E outra, é 100% em renda variável que você tem? Isso é uma pergunta também que você não respondeu aqui. Tem que levar em consideração outros fatores, seu perfil de risco, o que você tem na carteira, se já tem reserva ou não. Mas vamos pensar que você tem uma carteira equilibrada e você tem uma parte em ações que tem 22 ativos. 50 mil. Ele não citou, eu acredito que ele tenha outras classes. Né? Pode ser. Mas assim, vamos lá. Na teoria moderna, a gente trabalha sempre entre 15 a 25 ativos como a quantidade ideal. Tá? Então, dentro dessas 22, você ainda está dentro desse range em que você pode considerar ideal. Não precisa necessariamente focar os seus aportes apenas nas outras 15. Você deve considerar outros fatores também, tá? Além de qualidade dos ativos e tudo mais. Você tem que considerar o momento oportuno. Se você for fazer o aporte no dia e você tiver uma ação X que vale menos, tá mais desvalorizada, mas tem bons indicadores, e uma ação Y que ela também tem bons indicadores, mas ela está mais esticada, é óbvio que você deve concentrar ou colocar a maior parte do seu aporte na mais desvalorizada para a longo prazo você ter uma maior quantidade de ações e um maior lucro. Tá? Mas você não está diluído, não está pulverizado. 22 ativos é uma quantidade ok, mas eu recomendo que você não aumente mais do que isso, apenas se tiver boas oportunidades ou novas ações mais interessantes. Maravilha. Isso também depende de muitos fatores. A gente não sabe quais são esses ativos. Você pode ter ali 4 ativos que são bons, selo azul e verde, mas está no sistema bancário, então é totalmente correlacionado. Então depende. Se você não sei qual o tamanho do seu patrimônio, se o seu patrimônio for grande o suficiente para estar dentro da consultoria, venha para a consultoria. Se não tiver grande o suficiente, logo a gente vai conseguir também atender pessoas que têm menos de R$500 mil. E aí sim você vai conseguir ter um acompanhamento melhor. Mas dentro da UVP Escola, que é o curso da UEP, o treinamento, você já vai conseguir tomar essas decisões igual essa que você trouxe aqui pra gente, de maneira tranquila você mesmo, né? O consultor vai ser um alavancador disso se você já tiver um patrimônio maior. E aí, fica ainda no final, né? A primeira apresentação aí do Alan aqui junto com a gente, nosso grande príncipe das Filipinas, né? Então, se você aí tem acima de 500 mil de patrimônio, quer que alguém como o Alan, que vocês viram aí, ó, com a desenvoltura sim, ó, sensacional, de príncipe das mesmo, Filipinas, né? Cuide do seu patrimônio, ou outro das pessoas que trabalham aqui na UVP como consultor de investimentos, preenche o cadastro aqui, clica auvp.com.br, auvpcapital.com.br, ou vai no Instagram do Raul Senas, tem várias formas de entrar aqui, ou QR Code que o Lucas acabou de colocar na tela e tá apontando aqui para mim falar. Link do QR Code, um abraço para vocês. Só mais um adendo. Manda um adendo, manda um dentro. Eu nunca estive nas Filipinas. Até onde eu sei. Só isso. Fala a verdade, vai. Fala a verdade. Não, essa é a verdade. Explica, essa é a verdade. Explica. Não, meia-noite eu conto pra vocês. A gente não vai falar. É questão de ética. Ia falar bobagem. Falou, galera. Boa quinta. Então, beleza. Quer mandar um recado final pro pessoal? Uma ótima quinta, pessoal. E lembrem-se de mim nos comentários. Aí, justo, calmo, sincero e violento. Esse é o Alan. Tchau pra vocês.